Olha, a volta do Lionel Messi para o Barcelona é, sem dúvida, o sonho de muita gente. Mas, e se o plano para isso acontecer não tiver, assim, nada a ver com o futebol? A gente vai dar uma olhada numa proposta que basicamente troca a emoção do campo pela matemática fria dos negócios. Isso revela uma realidade dupla bem surpreendente. Pois é exatamente aqui que a coisa toda vira de ponta cabeça. E se essa volta do Messi não for sobre aquela despedida épica em campo, sabe? Mas sim sobre uma pura estratégia de negócios. Essa pergunta, gente, é a chave para a gente entender o que está em jogo de verdade para o futuro do Barcelona. Ok, então, para a gente entender de onde vem essa ideia, primeiro a gente precisa olhar para a verdadeira crise. E não é a crise que a gente vê nos jogos, dentro de campo. É uma outra, bem mais silenciosa, uma que acontece nos bastidores, lá nas planilhas financeiras do clube. Exatamente. O X da questão não está no gramado, no balanço financeiro. E é por isso que o plano do Max Siria, que é um dos nomes que pode pintar na presidência do Barça, é tão direto ao ponto. A motivação aqui não é sentimental, é puramente econômica. O foco sai completamente do esporte e entra de cabeça no mundo dos negócios. Olha só esse número, 994 milhões de euros. Esse é o nosso ponto de partida. Essa é a receita atual do Barcelona. E assim, pode até parecer muito dinheiro, né? Mas a história que esse número conta é uma de estagnação. E aqui a gente entende o porquê. Dá uma olhada nisso. Em praticamente uma década, a receita do clube mal saiu do lugar. Foi de 990 para 994 milhões de euros. Pensa bem, enquanto o mundo todo mudava, as finanças evoluíam, o Barça ficou parado. Isso não é crescimento, né? É uma estagnação perigosíssima. Agora, esse gráfico aqui, ele mostra o tamanho do problema de um jeito que não dá para ignorar. Essa primeira barra é a receita atual do clube. A segunda, bem maior, é onde o Barça deveria estar se tivesse no mínimo acompanhado a inflação, 1,2 bilhão de euros. Essa diferença gigantesca é todo o dinheiro que o Barcelona simplesmente deixou de ganhar. Essa é a crise que precisa ser resolvida com urgência. Tá, então qual é a solução que está na mesa? É aqui que o plano do Síria introduz um conceito totalmente novo. Não se trata de trazer o Messi jogador de volta. Não, se trata de ter um Messi como um parceiro estratégico. Vamos ver o que raios isso significa. A definição é bem clara, na verdade. Um parceiro estratégico é uma pessoa que é aproveitada não só pelo seu talento, mas como um ativo mesmo, institucional, comercial, para fazer a receita crescer. É alguém cuja marca e influência são usadas para gerar negócios, para abrir novos mercados e, o mais importante de tudo, para aumentar a receita do clube. Ou seja, é uma visão do Messi como uma solução de negócios e não só uma solução esportiva. E aqui, nas palavras do próprio Marc Sirian, a gente vê que não tem rodeio. A citação não deixa nenhuma dúvida sobre qual é a real intenção. A palavra-chave aqui é urgente. A volta do Messi, nesse cenário, é uma ferramenta para uma recuperação financeira imediata do clube. Bom, e isso tudo nos leva ao coração do dilema, a tal da dupla realidade desse plano. Basicamente, existem dois caminhos para o Messi no Barcelona, duas vidas que ele poderia ter. E são elas que representam esse conflito central entre o que é sonho e o que é realidade. De um lado, a gente tem o sonho. É o retorno do ídolo para uma última dança, para ter aquela despedida em campo que nunca aconteceu. É o que o coração de todo torcedor pede, né? Agora, do outro lado, tem a realidade, que seria o retorno dele como uma figura institucional, comercial, um embaixador para gerar recursos, para trazer dinheiro para o clube. Só que tem um grande obstáculo no meio do caminho. E não importa se é o caminho do sonho ou da realidade, os dois batem de frente com esse mesmo problema. Um detalhe contratual que pode simplesmente impedir qualquer um desses planos de sair do papel. E o obstáculo é este, o contrato do Messi com o Inter Miami. Ele vai até 2028, é um compromisso de longo prazo, um fato que complica, e muito, qualquer plano de retorno ao Barcelona. Seja como jogador, seja como parceiro de negócios, esse contrato é a realidade. E com isso a gente chega no momento da escolha final. É aqui que essa dupla realidade fica mais nítida do que nunca. O clube e também seus torcedores estão diante de uma decisão que não define só o futuro de um ídolo, mas a identidade da própria instituição. A pergunta que fica, no fim das contas, é essa: o que o Barcelona realmente busca quando se fala no retorno do Messi? É a conclusão de um sonho romântico, o fechamento de um ciclo para o maior jogador da sua história? Ou é uma manobra puramente estratégica, calculada para salvar as finanças do clube? A resposta para isso pode muito bem definir a próxima década do Barcelona.